Ei, som. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos, entramos na tua presença para te exaltar. Te glorificamos, Senhor, pois damos a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Enche-nos do teu Espírito Santo, Senhor, nessa noite. Nos dê graça, consola os corações, consola-nos, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, trata da nossa vida, fala conosco de forma especial, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos que estão assistindo já, entrando nesta live. Eu convido vocês a abrir a Bíblia no Salmo de número 101. Salmos de número 101. Salmo de número 101. A paz do Senhor, irmãos. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto, quando virás a mim. Andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. E aquele que tem um olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade. Amém. O salmo é um dos salmos chamado de salmos imprecatórios, onde Deus diz que vai julgar o ímpio, quem difama o próximo às escondidas, quem tem olhar altivo, o arrogante, o soberbo. E o salmista diz que iria se portar de forma inteligente na presença do Senhor. E é isso que o Senhor nos convida a fazer, nos portar servindo ao Senhor com inteligência. Amém? Vamos cantar louvores a Deus. Oh
Deus. Nós temos que acordar e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Pelo sol, pelo dia, pelo alimento, por Deus ter nos guardado, pelo sol da manhã. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Sempre é dia de nós agradecermos a Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Vida
quero te adorar em espírito e em verdade. O santo lugar, eu quero te endossar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Graças a Deus, aleluia. Ô Bel, que Deus te abençoe, Bel. Que quanto tempo, hein? Que saudade. Ainda me lembro da sua voz cantando consagração. Uma bênção, viu? Deus abençoe, Bel, que seu esposo, Delei. Em nome de Jesus. Mas apesar desta glória que tens, tu se importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Graças a Deus, Deus é bom, né, irmãos? E as suas misericórdias duram para sempre. Aprende uma coisa comigo. Todas as vezes que nós vamos adorar o Senhor, nós temos que encher o coração de alegria. Cuidado, porque o diabo sempre tenta tirar a sua alegria de servir a Deus. O diabo sempre luta para roubar este prazer que temos de servir ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quando Davi perde o seu filho, está vivendo um dos piores dias da sua vida. A Bíblia diz que as pessoas que serviam a Davi estavam à sua volta, e a Bíblia diz que eles ficaram preocupados em dar a notícia para Davi que o menino tinha morrido. Davi, quando ficou sabendo que o menino tinha morrido, ele entrou no quarto, ele se banha, e ele começa a tocar, ele canta, e ele se alegra na presença de Deus. E assim que ele passou aquele momento difícil,
início da vida dele. O diabo sempre vai tentar te derrubar para você ficar triste. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor deve ser a nossa força. Se você ficar triste, no momento difícil da sua vida, e deixar a tristeza vencer e dominar o teu coração, você foi vencido pelas lutas da vida. Por isso, lembre-se sempre, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, sei, se comparando ao que vivi. Eu sou apenas servo, teu abrigo me tornei. Te louvar, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que vivi. Eu sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe você. Eu preciso dizer algo importante para os irmãos. Eu estou vendo muitas igrejas voltando os cultos normais e eu acredito que ainda não é tempo da gente voltar. Enquanto nós estiver vendo risco de vida, inclusive de saúde, nós não vamos voltar. Eu me lembro que na época em que aconteceu a reforma protestante,
Martinho Lutero enfrentava a peste negra. Toda a Europa enfrentava a peste negra. E Lutero, ele disse uma coisa interessante, que ele não ia temer aquela peste, mas ele ia somente se expor caso fosse necessário. E isso nós devemos aprender. Irmãos, a história ensina muito para nós. Devemos aprender com a história. Então, a história já passou por momentos assim e nós devemos aprender. Só devemos nos expor caso seja necessário. E aí, se for necessário, Deus nos guarda, ou se acontecer alguma coisa, é porque está debaixo da vontade de Deus. A gente tem que entender tudo isso. Mas a Bíblia diz que nós não devemos tentar a Deus. A pandemia, o vírus está aí, se a gente voltar, é a mesma coisa que nós estivéssemos tentando a Deus. Então não, por enquanto, vamos voltar. Tá bom? Por enquanto. Quem sabe, espero em Deus que, em nome de Jesus, o mês que vem a gente já possa estar voltando. Eu, com sinceridade, estou com muita saudade de estar nos cultos lá na igreja. Na semana eu vou lá na igreja, eu abro, eu estou escrevendo algumas coisas lá na igreja, no computador da igreja, né? Fazendo alguns trabalhos, mas meu coração sempre fica nos cultos. Então, do mesmo jeito que os irmãos estão em casa, eu também estou aqui. Praticamente me sentindo desigrejado. Esses dias eu estava pensando nisso. Falei, meu Deus, agora eu entendo como que é o coração de um desigrejado. Nós não podemos deixar isso dominar o nosso coração. Tá bom, irmãos? Vamos aprender a palavra de Deus já? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. No livro de Atos, no capítulo de número 17. Atos, capítulo de número 17. Bom, alguém já disse que o livro de Atos dos Apóstolos não deveria ser Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo. Atos, capítulo de número 17. A partir do verso 15, nós vamos ler alguns versículos pulando, tá bom? E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem com ele, o mais depressa possível partiram. E quando Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, o que quer dizer este paroleiro? E o outro, parece que é pregadores de deuses estranhos, porque lhes anunciam a Jesus e a ressurreição. Verso de número 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Versículo de número 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, a geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro
ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Só até aí, por enquanto, vamos orar em nome de Jesus. Deus santo e bendito, eu te peço que nessa noite o Senhor trate das nossas vidas, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós vamos entrar no capítulo 18 hoje, mas eu queria lembrar o capítulo de número 17 antes. Apesar de nós termos falado a semana passada do capítulo 17, ainda tem muitas coisas no capítulo 17 que a gente pode aprender. Por exemplo, quando Paulo vai falar da palavra, pregar em Atenas, no Areópago, ele está pregando para pessoas cultas, ele está pregando para pessoas que tinham um grau de intelectualidade elevada, ele está pregando para filósofos. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender é que o apóstolo Paulo se preparava. Quando nós vemos ele falando sobre, no versículo 23, ao Deus desconhecido, que ele passa e ele dá uma olhadinha e ele viu que tinha um altar, ele conhecia a história daquele altar e ele diz o seguinte: aqueles que vocês adoram não conhecendo, é esse que eu vos anuncio. Porque ele conhecia a história daquele altar e ele então vai trazer publicamente a história daquele altar, mostrando que mesmo que eles não conheciam esse Deus desconhecido, era o que ele anunciava, para que ele se fizesse conhecido por aqueles que adoravam, não conhecendo quem é que eles mesmos adoravam. Ainda hoje existem pessoas assim, que adoram a Deus mesmo não conhecendo Deus. Ainda hoje existem histórias assim de milagres, de coisas que Deus fez, e tem pessoas que sabem que Deus fez, mas eles não conhecem a real história e quem é o Deus verdadeiro. É por isso que no verso de número 28 ele explica quem é Deus. Então começa aqui a importância da gente conhecer quem é Deus. Primeiro ponto, você conhece quem é Deus? Ah, eu sei que Deus é o Criador dos céus e da terra. Mas Paulo ele vai além dessa questão, porque nele vivemos. Nos movemos e existimos. Paulo deixa bem claro aqui, olha, se tudo isso está acontecendo aqui, é porque em Deus nós vivemos. Existe um propósito. Existe um porquê das coisas. O mundo não está solto às suas próprias vontades. Você não está solta à sua própria vontade. Ainda que você pensa que você faz o que você quer, você simplesmente está fazendo aquilo que você pensa que você quer para cumprir a vontade de Deus. Não importa se isso é bom ou se isso é ruim. Aquilo que você faz de bom ou de ruim é porque há um propósito de Deus nisso. Nem que seja para se cumprir esse propósito, para que os vasos da ira venham aí para o inferno e os vasos de honra venham aí para o céu. Ah, eu faço e aconteço. Tem gente que faz tanto mal para os outros e ele pensa que o mal que ele vai fazendo vai passando em branco. Mas não passa nada em branco. Ah, mas por que tudo isso acontece? Deus deixa acontecer, inclusive com pessoas boas. Porque tudo tem um propósito de Deus. Porque nele vivemos, nele nos movemos. Ontem eu estava estudando e ouvindo com Davi a história das nações, dos impérios, em específico o Império Babilônico, o Império Assírio e o Persa.
E você sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que quando a gente pega a história da humanidade, paralelo à Bíblia, a gente vê de forma muito clara a operação de Deus na história da humanidade. Por exemplo, a Bíblia fala do rei Nabucodonosor, o imperador da grande Babilônia. Ele bate no peito e ele diz: está vendo a grande Babilônia que eu edifiquei? E aí o profeta vai dizer para ele o seguinte: você vai ficar igual louco, vai comer capim. E a história paralela diz que Nabucodonosor foi acometido de uma enfermidade, e ontem eu ouvi o nome dessa enfermidade, agora me fugiu o nome, que é uma enfermidade que deixa a pessoa com um transtorno e ela pensa que ela é... a pessoa pensa que ela é um animal. Então a história paralela conta a mesma coisa que a Bíblia conta. Isso não sou eu que estou contando, os historiadores ensinam isso, a Bíblia ensina isso, e é interessante porque quando você vai ver essas histórias, você vai ver que existe um dominador para a história de toda a humanidade. Ah, mas fulano ganhou a eleição, agora nós estamos vivendo um período de preparo de eleições municipais. Ah, fulano vai ganhar para prefeito, independente de quem ganhe. Vai ganhar quem Deus quiser que ganhe, sendo ele bom ou ruim. Por quê? Porque Deus domina a história da humanidade, é isso que Paulo está falando. Nele movemos-nos, nele existimos. Tudo na nossa vida é um propósito e nós precisamos entender como cristão que Deus tem o domínio de tudo. Mas ele vai lembrar da idolatria daquele povo. E esse ponto é muito importante, viu, irmãos? No versículo de número 29 em diante, diz assim: sendo nós, pois, a geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício da imaginação dos homens. O que Paulo está dizendo aqui? É que Deus não é fruto da imaginação humana. Deus não é fruto do que as pessoas acham que Ele é. Como dizia Spurgeon, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós temos mania de imaginar como Deus é, a parte da Bíblia, e ali criar o nosso Deus. Tem gente que pensa que Deus é aquilo que ele acha que Deus é. Ah, eu tive um sonho, é porque Deus me mostrou. Então ele já imagina que Deus é aquilo ali. Ah, mas eu tive uma revelação, e ele já vai imaginando. Deus está além disso, da sua imaginação. Deus está além dos ídolos humanos, dos ídolos dos corações que os homens criam para satisfazer a sua fome e sede de Deus. E daí eles surgem com seus falsos deuses, criando deuses de madeira, deuses de pedra, deuses de barro. Eles adoram aos deuses, aos ídolos. Paulo está dizendo: isso não é Deus. Capítulo 4 de João diz o que Deus é. Deus é Espírito. Você tem noção que Deus é Espírito? Não se pode criar uma imagem de quem é Deus. O Jesus da cruz não é aquele Jesus que as pessoas fazem de imagem, um desenho. Quem é Deus? Deus é. É simples, Deus é. Ele está falando para filósofos.
E quando ele vai falar para filósofo, ele vai explicar a existência de Deus e ele simplesmente fala, Deus é. Consegue entrar na sua mente que Deus é? Agora, o que Deus não é uma imagem criada por homens. O Deus da Bíblia é o Deus que cria tudo e não pode ser imaginado simplesmente por uma questão física. Ele é o Criador. Se você puder imaginar o tamanho de Deus, imaginar, porque Deus está além disso tudo, você imagina o globo terrestre. Pois ele faz da terra o estrado dos seus pés. Você consegue imaginar? Eu não consigo. Se eu for imaginar de forma física, se a terra é o estrado dos seus pés, imagina o tamanho do pé de Deus. Então não tem lógica humana para explicar o tamanho de Deus. Então quem Deus é? Deus é. Quando Moisés vai perguntar para o Senhor, em nome de que Deus ele ia falar a Faraó, Deus simplesmente diz para Moisés, olha, vai lá e diz que eu sou o que sou. Eu sou Moisés. Mas nós temos mania de criar deuses na nossa mente, ídolos. Nós criamos ídolos. Antigamente, quando eu era católico, nós criávamos imagem de Deus, de gesso. Agora eu vejo no meio dos evangélicos, um novo sistema idólatra. Qual é o novo sistema idólatra? São pastores, são cantores, são homens. Ah, mas é aquele lá. Esse dia eu estava assistindo uma televisão, uma cantora, e aí ela ia cantar no programa da Eliana, e uma moça que gosta muito dela falou assim: Aline Barros é a minha ídola, meu ídolo. Pensei comigo assim, olha onde está o Deus dessas pessoas evangélicas agora? Em homens, em pastores, em cantores. Eu vou dizer uma coisa muito séria aqui para você. Eu fiz parte de alguns ministérios. E eu vi homens se fazendo idólatras. Como se ele fosse Deus. E eu vi pessoas idolatrando estes homens. O que Paulo está dizendo aqui é que nós não podemos fazer ídolos em nosso coração. Qual é a mensagem que Paulo traz aqui? Versículo de número 30. Que Deus não tendo em conta o tempo da ignorância, ou seja, se você é ignorante em relação a alguns assuntos de quem Deus é, tem um desconto para você. Mas se você não quer largar a mão dos seus ídolos, quiser continuar na sua idolatria e não quiser ouvir aquilo que nós estamos transmitindo, que é a mensagem do Evangelho, é lamentável. Mas a mensagem de Paulo diz: Deus, não tendo em conta o tempo da sua ignorância, convida todos os homens em todo lugar que
e se arrependam. Se arrependam do quê? Da idolatria. Sabe qual é o maior pecado? Um dos maiores pecados é achar que nós não somos pecadores. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Se você fizer uma autoanálise de você, você vai ver que você é idólatra. Qualquer coisa que roube o lugar de Deus no seu coração, seu filho, seu esposo, sua esposa, seu pastor, seu carro, seu dinheiro, seus bens, ou talvez você mesmo. Porque tem também ídolos de si mesmo. Tem gente que é tão arrogante que ele acha que ele não tem pecado. Porque ele é Deus. Dentro do coração dele, ele é Deus. São deuses do seu próprio ventre. Paulo está dizendo: se arrependa. A mensagem do Evangelho é: se arrependa. Agora vamos para o capítulo 18, porque a mensagem é a mesma. Quando ele chega no capítulo 18, em Éfeso, versículo 24. Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então nós temos, quando Paulo chega em Éfeso, agora ele vai para a sua terceira viagem missionária, mas vocês vão ver que a briga de Paulo na questão religiosa vai ser a mesma, porque lá tem um templo de uma deusa chamada Diana, e eles vão passar horas e horas gritando: grande é a deusa Diana, porque muitas pessoas se arrependiam e se convertiam a Jesus pela pregação do apóstolo Paulo. Mas quando ele chega também, a Bíblia diz aqui que tem em Éfeso Apolo, que era homem eloquente, pregava muito, mas eles não conheciam o caminho exato do Evangelho. Só que estava naquela cidade também Priscila e Áquila. E agora Priscila e Áquila vai ver aquele homem pregar e eles vão observar que ele está faltando alguma coisa ainda. E aí então o apóstolo Paulo, depois, quando chega, estende as mãos sobre eles e eles são cheios do Espírito Santo. A questão aqui é que Apolo pregava, mas ele ainda não pregava o Evangelho da forma completa. E quem é que vai fazer e ensinar ele a pregar da forma completa? Priscila e Áquila, um casal que havia sido discipulado pelo apóstolo Paulo em Roma. Quando surge um decreto do imperador para que todos os judeus que estivessem fora voltassem para a sua própria terra, Priscila e Áquila voltam junto com Paulo, que era judeu, para Israel. E o que nós aprendemos aqui? A importância do discipulado. Nós temos visto pessoas hoje em dia que são discípulos de si mesmos. Priscila e Áquila aprendeu com Paulo. E quando vê aquele moço pregando, eles falam: olha, é legal, o que ele está pregando é verdade, mas ainda está faltando uma coisa. Jesus não mandou a gente sair por aí pregando. Jesus falou: ide fazer discípulos de todas as nações. Será que você é um discípulo de Jesus e tem aprendido o caminho pontual do Senhor? Ou você acha que você já sabe e pronto? Eu acho que Jesus para mim é assim, eu vou seguindo. Nós temos visto uma geração de crentes que acha. Eu acho que para mim seguir Jesus é assim.
Eu acho que para mim seguir Jesus tem que ser desse jeito. E aí eles vão fazendo lá os seus grupinhos religiosos, cada um vai seguindo o que acha que deve seguir e vão fazendo para si os seus deuses, a parte da Bíblia, sem discipulado. Nós devemos tomar cuidado com isso. Capítulo 19. Acompanhe comigo. E aconteceu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou aonde? A Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes-vos já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: e em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Versículo de número 11. Diz: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, o assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitam em Éfeso, tanto judeu como grego, e caiu o temor sobre todos eles. E o nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, achavam que montava quase 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Cumprida todas essas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Aqui nós temos um caso muito interessante, porque os filhos de um certo sacerdote pensavam que eles eram de Deus e disseram: vou expulsar esse demônio aí. Olha o perigo de servir a Deus do jeito que a gente acha que deve ser. Olha o perigo de criar os nossos deuses nos nossos corações e achar que o que a gente está servindo é certo, isoladamente das Escrituras. Olha o perigo de não ter uma vida e um relacionamento íntimo com Jesus da forma bíblica. Está cheio de gente assim como os filhos desse certo sacerdote chamado Cefas, que foram envergonhados, saíram nus e apanharam. Ah, eu acho que tem que ser assim, não concordo com você, não concordo com isso. Mas por que você não concorda comigo? A Bíblia está dizendo aqui. Eu só tenho uma resposta, 2 Coríntios 4:4. Pois o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem. Porque o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dessas pessoas.
Tem gente que você explica e mostra e ele não abre a mente. Olha a importância do discipulado. Olha a importância de seguir Jesus da forma correta. Quando você é discipulado da forma correta, o evangelho cresce. Por quê? Porque você vai ter desejo de testemunhar quem é Jesus. Aliás, o que está faltando hoje para a igreja é isso. Gente que dê testemunho na sua vida, porque a sua vida é a maior pregação do evangelho. A gente que seja discipulado e anuncie Jesus da forma correta. Por um período de tempo você pode até ser ignorante. Mas se você não conhece, você tem que conhecer. E se você conhecer, a Bíblia diz que você tem que prosseguir em conhecer ao Senhor teu Deus. Agora Paulo chega em Éfeso, ele vai pregar. Versículo 23 do capítulo 19. Naquele mesmo tempo houve não pequeno alvoroço acerca do caminho. Vocês sabem quem é o caminho, né? O caminho é Jesus. O evangelho se trata do caminho que é Jesus. Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, fazia de prata nichos de Diana. Lembra a deusa que eu falei para vocês? Dava não pouco lucro aos artífices, ou seja, era lucrativo o negócio de fazer imagens da deusa Diana, e eles vendiam e ganhavam dinheiro. Mas quando Paulo chega para pregar o evangelho, ele acaba com tudo aquilo. O evangelho é isso. É por isso que muita gente não gosta quando nós falamos a verdade, porque falar, por exemplo, para uma pessoa que ela está indo numa igreja onde o pastor é um falso profeta, vai abrir o olho dela, os olhos dela, e ela vai sair daquela igreja e aquele pastor mercenário vai perder a fonte de renda dele, vai perder o lucro. Versículo 33, e diz assim: então tiraram Alexandre dentre a multidão, impedindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disso ao povo, mas quando conheceram que eram judeus, todos, unanimemente, levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Versículo 40 diz: na verdade, até corremos perigos de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar estes concursos, e tendo disso, os despediu o ajuntamento. Ou seja, eles foram embora. Vocês não querem largar da idolatria de vocês? Tudo bem, tchau. A minha parte eu fiz, eu preguei o evangelho, eu falei a verdade. O evangelho não é uma mensagem popular. Eu falo que existem pessoas que têm a chamada teologia popular. Teologia popular é aquela teologia que as pessoas fazem do que ela acha que é Deus. Isso é teologia popular. Por que você acredita assim? Ah, eu aprendi do meu pai, aprendi das pessoas e pronto, e vai aprendendo. Quando nós conhecemos Deus, nós temos que largar essa teologia popular. E tem que seguir aqui, o que a Bíblia, o que a palavra, o que o Deus da Bíblia nos ensina a seguir. E quem não quiser seguir, nós devemos fazer como Josué. Escolhei vós hoje o Deus que vocês querem servir.
mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero terminar essa mensagem hoje. Na semana que vem nós vamos para o capítulo 20, dizendo o seguinte: talvez só você é cristão na sua casa. Ou talvez você passe uma luta terrível na sua casa porque você quer mostrar a verdade para alguém e você sempre é contestado. A mensagem do Evangelho hoje para nós é que fiquemos firmes na vocação e na posição em que o Senhor nos chamou. E vamos falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você não quiser servir a Deus, eu vou servir a Deus. O problema é seu. Salvação é individual. A minha vida pertence a Deus. Quer ir para o inferno, o problema é seu. Eu vou para o céu. Possa ser que o seu testemunho seja tão grande, que lá na frente nós vamos ver os resultados e os frutos da sua fé. Muitos não se converteram, mas muitos se converteram rasgando os seus livros, deixando as artes mágicas, feitiçaria e livros que custavam caro para servir ao Senhor. Porque a mensagem, quando Paulo diz se arrependam, eles se arrependeram e alcançou o coração deles. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus. Semana que vem a gente vai para o capítulo 20. Quarta-feira que vem nós estamos aqui. Mais uma vez. Ensinamento na quarta-feira. Sempre abordamos assuntos onde possamos estar tratando. Se tivéssemos no culto pessoalmente, nós abriríamos um embate, um debate para conversar. E assim a gente continua aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento. Vamos orar em nome de Jesus. Obrigado por vocês que têm nos acompanhado. Amém? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos perdoa, Senhor. Derruba os ídolos que muitas vezes criamos em nossos corações, Pai. Perdoa, Senhor, nossa ignorância em relação ao caminho. Nos coloca como o cristão no livro do peregrino, quando saía do caminho, sempre o Senhor o atraía para o caminho e ele voltava para o caminho, Senhor. Que possamos estar neste caminho, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude a testemunhar do Evangelho, crescendo na graça e no conhecimento, que a Tua palavra cresça também, Senhor, através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Beijo no seu coração.